A tensão está no ar. Tropas nas ruas, blindados em posição, e uma pergunta que não quer calar: como evitar que a ordem aparente se transforme em caos total? Enquanto o mundo observa, Putin mais uma vez tenta manipular a opinião global com suas jogadas calculadas. Será que a reunião no Alasca vai acontecer? E quem desembarcará do avião russo quando as portas se abrirem? Uma explosão devastadora abala a maior fábrica química do continente, deixando dezenas de feridos, uma nuvem negra de fumaça e o risco de um abalo na indústria metalúrgica mundial. Enquanto isso, dezenas de ucranianos e bielorrussos são expulsos de países europeus, revelando a estratégia de Putin para minar as relações no coração da Europa. E o palácio secreto de Orbán? Por que o primeiro-ministro húngaro escondeu uma mansão de luxo com pisos aquecidos, palmeiras exóticas e até um zoológico particular? Com apenas 3 meses antes de uma guerra em larga escala, Washington fez um acordo com Pequim para adiar o conflito, mas será que um gesto de força não vai estragar tudo? Essas e outras notícias urgentes desta manhã de quarta-feira, 13 de agosto. Acompanhe os detalhes exclusivos que ninguém mais traz com tanta agilidade e clareza. Tudo o que você precisa saber sobre os bastidores da Rússia, Bielorrússia, Ucrânia e do mundo, antes de qualquer outro e de forma direta. O espaço aéreo americano se fecha. A Administração Federal de Aviação anunciou o bloqueio do céu sobre Anchorage, a maior cidade do Alasca, justamente no dia marcado para o encontro entre o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o ditador russo Vladimir Putin. Até um aviso especial para voos VIP foi emitido. Por 24 horas, a partir de 15 de agosto, nenhum avião poderá sobrevoar a região em um raio de 50 km e altitudes de até 2.500 metros. Uma janela curtíssima para um diálogo que pode mudar, ou não, o rumo da história. Para Putin, é a chance de ouro para se exibir como um estadista global depois de anos de isolamento imposto pelo Ocidente. Uma fachada de diplomata razoável, mesmo que suas intenções sejam tudo menos sinceras. Já para Trump, é a oportunidade de se apresentar como o grande pacificador, depois de uma série de fracassos em tentar encerrar a guerra na Ucrânia. Mas atenção, o Kremlin tem um plano. Antes do encontro, Moscou deve propor condições inaceitáveis para Kiev, pintando a Ucrânia como o vilão que boicota os esforços de paz de Trump. O objetivo? Criar uma cunha entre os Estados Unidos e seus aliados europeus, que insistem na soberania e na integridade territorial ucraniana. Para a Ucrânia, porém, o que está em jogo é bem diferente, mais uma chance de deixar claro que qualquer acordo de paz deve ser negociado com sua participação ativa, não às suas costas. Uma explosão violenta sacudiu o chão e lançou uma coluna de fumaça negra sobre a zona rural. 2 mortos e pelo menos uma dúzia de feridos, alguns com queimaduras graves, é o saldo trágico do acidente na maior coqueria da América do Norte, às margens do rio Monongahela, perto de Pittsburgh. Um estampido seguido de trepidações que abalaram até cidades vizinhas. Testemunhas relataram que, no momento da explosão, a estrutura tremeu como se fosse um terremoto, seguida por uma cortina espessa de fumaça escura. A fábrica, propriedade da US Steel e em operação desde o início do século XX, é vital para o fornecimento de coque metalúrgico. Mais de 1.000 funcionários trabalham no local, mas 2 baterias foram paralisadas pelo acidente. Mesmo assim, a produção não parou. A direção prometeu uma investigação rigorosa, mas, por enquanto, as causas seguem desconhecidas. Enquanto o mundo aguarda o fim da guerra, a Rússia repete sua velha tática: jogar Ucrânia e Polônia uma contra a outra. Para o primeiro-ministro polonês Donald Tusk, não se trata de conflitos espontâneos, mas de um roteiro meticulosamente planejado por Putin, seus agentes e, nas palavras dele, idiotas úteis aos locais. As provocações antipolonesas na Ucrânia e o discurso anti-ucraniano na Polônia fazem parte do mesmo plano: semear desconfiança entre aliados. Nesse contexto, a Polônia investiga um ato de vandalismo contra o monumento às vítimas do massacre de Volhynia, onde desconhecidos pintaram símbolos da UPA e hastearam uma bandeira vermelha e preta, proibida no país. Em abril, pela primeira vez em décadas, a Ucrânia exumou restos mortais de cidadãos poloneses assassinados em 1945 durante aqueles eventos. E o caso não para por aí. O escândalo no Estádio Nacional de Varsóvia, após um show do rapper bielorrusso Max Skor, ganhou proporções governamentais. Tusk anunciou a expulsão de 63 pessoas, 57 ucranianos e 6 bielorrussos, acusadas de incitar violência e provocação durante o evento.
Segundo ele, a justiça já começou a punir os infratores, mas deixou claro, não há espaço para ódio anti-ucraniano. Às vésperas da reunião no Alasca, que poderia ser o prelúdio de um cessar-fogo na Ucrânia, Donald Trump declara guerra a outro inimigo, a criminalidade em Washington. E seu primeiro alvo são os moradores de rua. Em suas redes sociais, o então presidente deixou claro, quer eles fora da cidade. A reação foi imediata, dê-nos moradia. Como você gosta de nos tratar assim? Essas pessoas precisam de um teto, não de serem jogadas como lixo. Em uma coletiva, Trump prometeu não só expulsar criminosos estrangeiros como endurecer as medidas contra os locais. Esses são apenas alguns dos bandidos que tiramos das ruas de Washington neste fim de semana. Foram duros, muito duros, mas nós seremos ainda mais duros. E não parou por aí, além da polícia, a Guarda Nacional também será acionada para restaurar a ordem. As tropas já estão se preparando para patrulhar as ruas de Washington. O secretário de Defesa anunciou a mobilização de 800 soldados da Guarda Nacional e você os verá nas ruas da capital na próxima semana. Sob suas ordens, senhor presidente, estamos prontos para ativar mais unidades. Trump não hesitou, prometeu deslocar até 10.000 guardas se necessário. O comando foi claro, chefes de agências federais e membros de sua equipe devem assumir o controle das forças locais de segurança. Washington deveria ser um lugar onde famílias de todo o país pudessem vir no verão, visitar museus gratuitos, passear pela Galeria Nacional, admirar a beleza do Zoológico Nacional. Um lugar onde todos se sintam seguros. Mas, em julho, Trump assinou uma ordem executiva que facilita a prisão de pessoas em situação de rua. E na semana passada, policiais federais já estavam nas ruas da capital. A mensagem é clara: a lei e a ordem serão restauradas a qualquer custo. Enquanto isso, a guerra comercial entre Estados Unidos e China ganhou um respiro inesperado. Donald Trump estendeu a trégua tarifária com Pequim por mais 90 dias. Um movimento que pode salvar a economia global de mais um golpe ou ser apenas a calma antes da tempestade. Acabei de assinar uma ordem executiva que prorroga a suspensão das tarifas sobre a China por mais 90 dias, anunciou Trump no Truth Social. Todos os outros termos do acordo permanecem inalterados. O novo prazo para um aumento massivo de tarifas foi adiado para 10 de novembro. Acho que a prorrogação vai continuar. Pelo menos até que Xi e eu possamos nos encontrar pessoalmente. Mas mesmo depois desse encontro, quando os dois líderes derem o tom e confirmarem que as negociações ainda são possíveis, é provável que vejamos novas extensões setoriais, por categorias tarifárias, pouco a pouco. As conversas serão longas e intensas, porque os problemas são complexos demais. Lembre-se, na primavera, ambos os países impuseram tarifas recíprocas de mais de 100% sobre mercadorias, empurrando o mundo para uma linha perigosa. A China, em resposta, também estendeu sua suspensão de tarifas. Antes disso, Trump chegou a sugerir que Washington e Pequim estavam perto de um acordo comercial e que estava disposto a se encontrar com Xi antes do fim do ano, caso as negociações avançassem. Em 2 de abril, Trump ameaçou aumentar tarifas sobre produtos desses países e disse: bom, vou suspender, vamos continuar negociando até 31 de julho, lembra o economista Ivan Wess, 31 de julho chegou. Trump aumentou tarifas sobre países com os quais não havia acordo, mas a China não estava nessa lista porque havia um acordo para negociar até 12 de agosto. Não houve acordo até 12 de agosto. A primeira opção era impor taxas mais altas, como fez com outros países. A segunda, continuar negociando. Ou seja, é positivo que, pelo menos no comércio global, as conversas continuem em vez de medidas duras. Ambos os cenários eram possíveis, mas um aumento de tarifas seria um golpe forte para a economia dos Estados Unidos e já se prevê uma queda no PIB americano justamente por causa disso. Enquanto a economia global respira aliviada, um escândalo explode na Hungria. Um deputado independente do partido Akoşatazia divulgou um vídeo da mansão inacabada de Viktor Orbán em Atfampusta, um complexo com palmeiras exóticas, um zoológico privado, corredores subterrâneos e calçadas aquecidas para que o primeiro-ministro não precise remover a neve. A história das zebras e outros animais exóticos já é comparada aos avestruzes do ex-presidente ucraniano Yanukovych. Qual é o problema em eu apoiar isso? Diga-me, o que você apoiou? Que eu apoiei esses avestruzes. Qual é o problema nisso? Ironizou Orbán.
As imagens mostram um túnel de tijolos conectando prédios, uma usina solar, fontes, alamedas, um lago artificial, uma biblioteca e até cercados com animais selvagens. Segundo a DASI, trabalhadores do canteiro têm seus celulares confiscados e são ameaçados se tentam tirar fotos. Já vi algo assim antes, em Sochi, comentou o deputado. Ele organizou um tour pela área cercada, e milhares de húngaros foram ver as zebras de perto. Eram tantas que as grades e a segurança não davam conta. Zebras, antílopes e búfalos passeavam à vista de todos. A Autoridade Nacional de Rastreamento e Proteção de Ativos poderá exigir informações das agências que emitem licenças e do órgão de proteção ao patrimônio, além de ouvir investidores e trabalhadores do canteiro de Orbán. O primeiro-ministro insiste que o local é apenas a fazenda do meu pai, mas documentos de certificação energética indicam a construção de uma residência de luxo. A oposição já prometeu investigar os bens de Orbán nos últimos 20 anos, incluindo esse patrimônio suspeito. Agradecemos por acompanhar até aqui. Obrigado pela confiança. Aguardamos seus comentários, curtidas e compartilhamentos. Quanto mais formos, mais forte será nossa voz. Por enquanto, é isso. Até a próxima, com mais notícias que importam.